Bem, meus amigos, então há aqui muita gente que já me conhece, há outros que não me conhecem. Eu chamo-me Vítor Zima, isso acho que todos sabem. E o meu currículo, sou economista, mas como eu costumo dizer, não sou daqueles economistas que falam do PIB, do crescimento e não sei o quê, que não saem daí. Não. Para mim a economia não tem significado absolutamente nenhum, se não estiver ligado à geografia, à política, à história. Só assim é que se consegue analisar alguma coisa. Porque PIB para baixo, PIB para cima, não se vai lá. Em termos de experiência profissional, pronto, eu sou reformado, mas tive alguma experiência profissional, alguns acidentes, como 2 saneamentos, 8 anos de prateleira, fora isso não funcionava. Depois, um aspecto interessante, que foi extremamente importante para mim, foi os 2 anos de cadeia que eu tive no tempo do fascismo. Portanto, eu entrei lá na cadeia com 24 anos, era um puto, objetivamente era um puto, e saí de lá, senti-me quase capaz de dominar o mundo, cheio de uma autoconfiança brutal, que se pode ir até hoje, mas enfim. Isto são assim, os elementos mais relevantes da minha pessoa. Não tenho qualquer filiação partidária, não, na altura aí do 25 de Abril, eu aliás ali mais do camarada Joffre, não pode ser o contrário, andávamos lá na sombra de um grupo maoísta, foi assim, exatamente isso, assim, uma coisa assim. Agora, daquele tempo, isto é um aspecto interessante, tem a ver um bocado com isto que estamos aqui a falar. Eu lembro-me perfeitamente que eu morava na Baixa e quando foram as nacionalizações. E eu olhei para aquilo e vi toda a gente, tudo quanto era esquerdas, direitas, menos à direita, mais à direita, até o CDS, vitoriar as nacionalizações. E eu cá para comigo, mas como é que é? Então, está toda a gente de acordo, alguma coisa está mal aqui. Não é? Alguma coisa está mal aqui. E de facto estava. Porque as nacionalizações não foi propriamente o produto de uma evolução positiva, não. Foi uma consequência das alterações da abertura do Suez e do rebentar de todo o modelo económico que o fascismo tinha, baseado na petroquímica, na química, no petróleo, na metalurgia pesada, nos estaleiros e por aí fora. Ora, como aquilo tudo se alterou, aquilo estava tudo arrumado. E, portanto, como acontece nestas coisas todas, o Estado vai pôr a mãozinha por baixo e foi isso que aconteceu. E como vocês sabem, depois, nomeadamente a partir de 1985, há o acordo entre o Cavaco e o Constâncio para se iniciar um processo de e eu na altura, era muito jovem, eu achava, mas como é que é possível, eu não devo estar a ver bem as coisas, cheguei-me a pôr em causa, mas como é que é, mas eu estou a ouvir isto assim, então estes caras estão todos contentes, como é que é? Então, estão todos contentes, desde a extrema-direita à extrema-esquerda, aqui há alguma coisa que não está a bater certo, como é que isto é unânime? E realmente não estava a bater certo. Bem, voltando então aqui às coisas, isto é o título, lá está, naquela ideia de vermos as coisas do ponto de vista global, temos que analisar o papel hoje do Estado-nação, a ideia macabra do crescimento do PIB indefinidamente e se realmente vivemos em democracia. Toda a gente diz que sim, que vive em democracia, mas na minha opinião não vivemos em democracia. Ora bem, aquilo que eu vou dizer é exatamente qual é o papel histórico da ideia dos Estados-nação. Há muita ideia de que o Estado-nação é uma coisa que sempre existiu, que os povos sempre se organizaram sob a forma do Estado-nação. É mentira. Não é? É mentira. Ainda aqui há pouco tempo eu vi aí assim que se tinham comemorado, salvo erro, 840 anos da independência de Portugal. Isto a vários títulos é anedótico, porque Portugal não existia. O que existiam eram os territórios de um conde qualquer chamado Afonso Henriques. E se fossem perguntar às pessoas que viviam nesse território se eram portugueses, os gajos iam pensar, estes caras são tão bons. Mas eram da terra local. Eram da terra local. Quer dizer, não fazia sentido. O Estado-nação só se consolida
e forma, de facto, a partir do momento da globalização, das conquistas coloniais, das descobertas do planeta, e porque era preciso, dada a concorrência entre portugueses, espanhóis, ingleses e holandeses, nomeadamente, era preciso que cada grupo de indivíduos que viviam do comércio externo, do comércio exterior, da rapina, das riquezas por aí fora, tinham que ter uma estrutura adequada para beneficiar os tipos daquele mesmo país. Não é? E então começaram a dar funções ao Estado, a criação de um Estado que até ali pouco mais era do que a gestão dos bens do reizinho lá do sítio. E portanto, isto mais tarde foi gerado também duas coisas importantes. A ideia da pátria. E porquê que era a ideia da pátria? Porque era preciso segmentar territorialmente que esta aldeia daqui é do país A e dali é o país B. Não é? E portanto, passa ao meio, paciência, aqueles gajos passam a ser inimigos só por causa de passaram para ali um risco formal do caminho. Pronto. E depois, porque naquelas guerras todas que eles se meteram a partir do século XVI, é preciso de soldados. E o recurso de mercenários, que continuou, apesar de tudo, era muito caro. Os tipos, naquela altura, quando iam para as batalhas, levavam atrás um tesouro que era para ir pagando aos gajos, quando os gajos não lutavam. Não é? E, portanto, mas isto não chegava, saía muito caro. E então era preciso convencer as pessoas a serem patriotas para defenderem a pátria, que é como quem diz, a defender os interesses dos capitalistas locais, não é? Em nome do patriotismo. E para isso era preciso criar o serviço militar obrigatório, para pôr a malta toda ali assim, a sofrer injeções de patriotismo, e, simultaneamente, na escola, que entretanto no século XIX, nomeadamente, começou a ser a escola relativamente espalhada, toda a gente a ser doutrinada nas delícias da pátria, nas honras da pátria, e todas as pátrias, se vocês forem a ver, dizem que foram as melhores de todas, que deram porrada nos gajos todos ali à volta, que foram muito valentes, etc. Isto é uma narrativa que vem de sempre. O que quer dizer que essa história do Estado-nação não tem significado absolutamente nenhum. É inerente ao capitalismo, não é? E como o capitalismo naturalmente não será uma coisa eterna, e como estamos a ver até com a própria globalização, que é capitalista naturalmente, isto vai se diluindo, não é? As pessoas vão se misturando umas com as outras, não é? As pessoas vão viajando, as fronteiras vão desaparecendo, são apenas referências quase que administrativas, porque a gente hoje circula por aí fora e não tem nada. Depois, no século XIX, também surgiu aquela ideia, enfim, muito oportunista, de a cada nação o seu Estado. Claro que isto era uma aldrabice, mas que tinha por objetivo o desmembramento, nomeadamente do Império Turco. Não é? Portanto, era bom que todos aqueles povos eslavos ficassem independentes, que era para fazer desabar o Império Turco. O Império Turco desabou e, de facto, criaram para ali uma porrada de Estados. Não é? A maior parte deles nunca ficaram assim definidos, portanto, este é o Estadozinho daquele povozinho, não. E, portanto, mesmo passados estes anos todos, são muito poucos os Estados-nação que se possam dizer que correspondem a um próprio povo. Portugal é um desses casos, porque tem fronteiras históricas há muitos anos e é periférico. Há um outro caso que eu sei que também é relativamente homogéneo, na Europa, estou a falar só na Europa, que é o caso da Eslovénia. Praticamente aquilo é... Agora os outros todos, é uma salada desgraçada. A Dinamarca também é capaz de ser homogéneo, não é? Mas os outros mais acima já não são, porque tem lá os Tamis. E, por exemplo, em termos de número, a Índia tem 2.000 nações, 2.000 culturas, não é? E, portanto, há um Estado. Mas, se fossem dividir aquilo tudo por Estados-nações, uma amálgama que ninguém se entendia, não é? E, portanto, o Estado-nação, enfim, é o que é. Portanto, no caso da Europa, o modelo da União Europeia, como nós sabemos, é uma coisa oligárquica, autoritária, disfuncional, e, portanto, o que temos de pensar é como é que nós, povos da Europa, todos eles, independentemente se estão todos dentro de um Estado ou não estão, não me interessa ir para nada, estou muito referido nisso, se organizam.
Terceira questão é, até que ponto é que tudo isso está dependente ou coartado pela existência de capitalismo, pelo garrote das dívidas, porque o capitalismo, para se desenvolver, tem que ir criando artificialmente rendimento através da dívida, e essa dívida captura as pessoas e escraviza-as. E, portanto, isso é um problema que temos que resolver. O do consumismo é a mesma coisa, está relacionado com a dívida. Portanto, estamos sempre a dizer que a gente tem que consumir isto e mais aquilo, mais aquilo outro. Temos 50 camisolas, mas depois, não sei quem, metem-nos na cabecinha que aquela camisola é muito bonita e que a gente tem que comprar mais uma. Quem diz isto? Diz as camisolas e não outra coisa. Pá, isso não pode ser. O militarismo é uma coisa que quase ninguém fala. Não é? Quase ninguém fala, porque hoje em dia fará parte de uma lógica democrática a sério, perguntar, então, mas porquê é que devemos ter ali uns gajos preparados para dar porrada, para andarem aos tiros, seja lá com quem for? Não vale a pena, pá, deixem-se disso, pá, não, os exércitos de pessoas não servem para nada, a não ser, os americanos querem ter um exército, naturalmente querem, mas por razões muito objetivas. Agora, por exemplo, de um modo geral, acabar com essa fantochada das tropas, não só porque aquilo promove danos, guerras, etc. E o Tomé sabe isso muito bem, como é um gerador de autoritarismo e de obediência. Porque aquilo é uma estrutura muito, muito hierárquica, portanto, aquilo incute nas pessoas a obediência para uns e a capacidade de mandar para outros. E isso depois repercute também na sociedade, que tende a ser também uma sociedade de hierarquias. E depois, a democracia e o modelo de representação, a gente tem que criar uma outra forma de nos organizarmos coletivamente, que não isto que eu costumo chamar de democracia de mercado, para não falar em coisas bem piores. Ora bem, portanto, agora, a atitude perante tudo isto que eu tive a dizer não pode ser esta. Esta atitude é que não vai a lado nenhum, não é? É ela. Não, esta não vai a lado nenhum. Da mesma maneira que tudo o que seja tentar branquear, tentar apresentar um capitalismo bonzinho, o outro mauzinho, o outro assim, como é que isso vê? Não, pá, não vale a pena, ponham o chapéu que quiserem, pintem-no de amarelo, de azul ou coisa. Epá, o capitalismo é sempre a mesma coisa, não vale a pena estarmos com histórias, é escravizar as pessoas, pô-las a trabalhar, já vamos falar aqui um bocado sobre o que é trabalhar, epá, e dominar, pronto, não é outra coisa, a esmagadora maioria das pessoas ao mando de meia dúzia de fulanos que estão lá nas altas esferas, e portanto agora chamem-lhe sustentável ou não sei o quê, por aí fora, como está ali, isso é tudo a mesma tarefa. São só formas interessantes, ou pouco interessantes, aliás, de aldrabar o pessoal. Ora, então vamos falar agora um bocadinho da Europa. Pronto, já há bocado falámos, né? A expansão comercial e a conquista andaram a desenvolver-se a par com o desenvolvimento do capitalismo e do Estado-nação. Em que é que se baseou a prosperidade da Europa? Está ali sim, baseou-se em coisas muito pouco simpáticas, muito pouco meritórias, que foi isto que está aí acima. Portanto, aliás, costuma-se falar que o desenvolvimento do capitalismo gerou vários tipos de dívidas. Não é? A dívida financeira, a dívida de género, porque as mulheres ficaram na parte de baixo, digamos assim, a dívida colonial, também, é uma outra que eu desculpem lá. Pronto, isto é o que está aí assim. Agora, depois inventou-se também, e isto é específico do capitalismo, a ideia do trabalho, do tripálio, porque o tripálio era um instrumento um pouco interessante de tortura. Antes disso era uma coisa de auxiliar o trabalho agrícola, mas depois derivou para a tortura. E, portanto, é do tripálio que é o nome de trabalho. E porquê? Porque, de facto, é assim, a palavra trabalho, não é, em termos estritamente económicos, é realmente o desempenho de uma tarefa para uma entidade, que é o capitalista. Não é? Porque, por exemplo, a mesma função, por exemplo, o pintar desta parede, não é? Se for a minha casa, e se for eu a pintá-la, isto em termos meramente económicos, isto não se chama trabalho. Sou eu que estou a desenvolver uma coisa que me dá gozo e que me é necessária e tudo mais.
Portanto, não há aqui qualquer lógica monetária, não há aqui nenhumas mais-valias, não há coisa nenhuma. Mas, portanto, isto não é exatamente, em termos económicos, não é um trabalho. Agora, se eu for pintor e o Joffre me chama, preciso de um gajo para pintar a parede, e eu chego aqui e ele paga-me para eu pintar a parede, aí já é trabalho, porque isso para mim, porque esse desempenho de pintar a parede, eu como assalariado, não é? Epá, já não é uma coisa que me dê gozo, já não preciso, aquilo não é uma coisa que eu preciso, ele é que precisa, e ele vai-me pagar. E portanto é uma obrigação que eu tenho que fazer, que eu me sinto que devo ter, porque desse tipo de funções é onde eu ganho para ter as azeitonas. Epá, portanto, a gente tem construído uma sociedade em que, através da solidariedade, consigamos gerar aquilo que nós, como grupo, precisamos. E dentro das habilitações e do gosto de cada um. E não como o trabalho no sentido da obrigação, da dependência, de uma hierarquia que tem lá em cima o capitalista e em que o gajo vai procurar, tanto quanto possível, explorar o meu esforço físico para ganhar. As grandes guerras, já sabemos o que é que conduziu o declínio da Europa. E desse declínio da Europa surgiram dois modelos políticos e económicos em competição, vocês sabem quais foram, um capitalismo liberal e um capitalismo de Estado. Eu acho curioso que há pessoas que dizem que o capitalismo de Estado nunca existiu, que é uma invenção minha, mas eu acho que não é. Enfim, o jovem sabe o que é que eu... modelos de gestão do trabalho assalariado, enquanto na parte ocidental havia sindicatos e não sei o quê, diálogos com os patrões, lá por aí fora, no lado leste não havia diálogo absolutamente nenhum, porque os sindicatos e os patrões de lado cívico, que era o Estado, aquilo era tudo a mesma gente, e portanto aquilo era um modelo completamente diferente. A representação, a mesma coisa, quer de um lado, quer do outro, não tínhamos nada de democracia, porque deste lado de cá temos os sistemas partidários fechados, hierárquicos, autoritários. E do outro lado, não tínhamos um sistema partidário, porque só havia um partido único, também não tinha nada democrático. E, portanto, no meio disto tudo, havia duas alianças, sempre ali a fazer jogos de cintura. Eu lembro quando estive na Alemanha de Leste, quando vinha de regresso, isto é em 1977, quando vinha de regresso, era engraçado, a gente vinha numa estrada assim junto à fronteira e do outro lado eram as manobras de setembro que eles estavam a fazer, é que de um lado passavam lá os tanques americanos e a fronteira era ali, e do outro lado passavam os tanques soviéticos só para se dizerem, pronto, pá, olha que a gente está aqui. Uma coisa assim completamente idiota. Bem, entretanto, entramos o tal declínio geopolítico da Europa corresponde ao aumento à suzerania americana. Temos os Bretton Woods, temos os desenvolvimentos das multinacionais que inicialmente eram essencialmente americanas, temos o sistema financeiro, que é mais ou menos aquilo que hoje existe, mas hoje incomparavelmente mais desenvolvido e mais desastrado. Foram criadas essas instituições que vocês têm ali assim para enquadrar a economia mundial, o comércio mundial, as relações financeiras entre os Estados e, nomeadamente, o predomínio do dólar. A descolonização foi muitas outras coisas, mas do ponto de vista dos americanos foi uma maneira de reduzir o poder das potências coloniais europeias e inventar o neocolonialismo. Quer isto dizer, antigamente estava lá uma entidade colonial num determinado sítio e agora pega-se um indivíduo lá, mete-se uma gravata ao pescoço e pronto, e está feito um dirigente lá do sítio. Foi criada a União Europeia, mais tarde a União Europeia, e depois tivemos os 30 gloriosos anos, assim é que se chamam, até à crise do petróleo, que coincidiu mais ou menos com o 25 de Abril por aqui. E a partir daí, o modelo keynesiano, que ainda há alguns gajos que acham que tem saída, nomeadamente eu vou recordar de dois prémios Nobel, o Krugman e o Stiglitz, os gajos acham que ainda o keynesianismo ainda serve para alguma coisa. Epá, eu não estou a dizer com isto que o neoliberalismo é bom, atenção, é pouco mais ou menos. Pá. Isto para mim é assim, é aquele boneco há bocado do capitalismo, qualquer que seja a sua forma, chama-lhe o que quiser, é para mandar baixo.
Entretanto, surgiu a queda do muro, houve estas alterações tectónicas, digamos assim, em termos das coisas. Bom, eu não vou desenvolver muito isso. E, portanto, com a queda do muro, a NATO sentiu-se à vontade e todas estas guerras regionais que estamos a assistir no Médio Oriente a partir da queda do muro. As invasões dos Iraques, das Sírias, dos Afeganistões, agora todos estes jogos de cintura que estão ali a acontecer no Golfo Pérsico, as ameaças à Venezuela, os Estados Unidos de repente sentiram-se que eram os maiores, mas as coisas estão a mudar de maneira. Bem, ainda a propósito, eu gosto às vezes de fazer uns bonecos. O declínio geopolítico da Europa verifica-se, por exemplo, aqui. Vocês têm a população entre 1950 e 2010. E a Europa é o que está a ver. Quer dizer, praticamente está na mesma. Entretanto, aumentou substancialmente a população da Ásia, que é o vermelho, e da África, que é o azul. Das Américas também aumentou um bocadinho. Quer isto dizer que a Europa, em 1950, tinha um determinado peso demográfico no mundo e hoje tem um peso assim. Quer dizer, uma coisa muito diminuta em termos de demografia. Vamos ver agora essa mesma demografia em termos da bacia mediterrânica. Nós temos aqui, a verde é a população da África do Norte, a amarelo é a população da zona ocidental da Ásia. A vermelho está os Balcãs e a azul está a Europa sul-ocidental, quer isto dizer, da Itália até aqui. E portanto estão a ver, bem, isto o espaço, o tempo agora é muito mais curto, não é? Penso sim, 2050, bem. E como vê, portanto, há uma redução do peso da Europa no meio desta história toda. Só por aqui podia-se dizer, pronto, está bem, agora os gajos fazem, os outros tipos têm mais gente e, bem, mas o drama não é tanto o declínio, o drama é isto que eu vos vou mostrar, não é? É que há uma redução brutal do peso demográfico da Europa, não é? No Mediterrâneo e, em termos de rendimento, não há redução de coisa nenhuma. Quer isto dizer, as desigualdades que já existiam em 1950, aqui é só de 1950 que vêm juntos, as desigualdades brutais que já existiam em 1950 não modificaram em nada a situação. E daí que hoje, com aquele acréscimo todo de população nas Áfricas e nas Ásias e por aí fora, isto só pode dar, desculpa a expressão, merda. Ora bem, também se falou, agora já nem se fala disto, na Europa das regiões. Ora, o que é que isto está aqui assim? Isto está aqui assim, entre 2010 e 2015, as variações demográficas. O vermelho é onde a população diminuiu mais de 1%. Depois há ali umas gradações e a partir os verdes é que a coisa começa a ser simpática, de crescimento da população. E, portanto, quando se fala da Europa das regiões, eu pergunto, então, mas onde é que há aquela lógica de enquadramento das várias regiões, Coesão. Hã? Coesão. Coesão. A coesão, é isso. Onde é que ela está? Eu não vejo aqui nada. Ou se há uma coesão, é só para alguns. Não é? Portanto, vocês estão a ver a grande parte da Península Ibérica, os Balcãs, tinha que ser, os gajos do leste, que antigamente pertenciam ao Bloco do Leste, e até mesmo a Alemanha tem enormes zonas de quebra de população. É parte da RDA. Não só, não só. É uma parte da RDA. Não só, pá, a parte da RDA RDA. industrial antiga. Vale Pula, por exemplo. Espera aí. A parte da Alemanha Oriental é mais ou menos isto aqui. Toda esta parte, pá, aqui isto foi tudo para o galheiro. Foi tudo para o galheiro. E daí, depois, entretanto, mais recentemente, a Merkel tem aberto as portas aos imigrantes, porque, enfim, não é? Bem. Depois, ainda temos esta coisa engraçada ainda também sobre a Europa das regiões. Isto aqui, sim, é os custos da mão de obra, mais ou menos os salários, não é? Entre 2008 e 2016. Portanto, reparem, toda a gente aumenta o salário, de modo geral, exceto dois casos, que é o caso da Grécia, que está aí algures. Onde é que está a Grécia? Mais abaixo. Aqui. A Grécia regrediu, por não ser de esperar, e Chipre a mesma coisa.
Os outros, os mais pobrezinhos, cresceram qualquer coisa, as Croácias, Portugal também cresceu qualquer coisa, onde é que ele está ali em cima. É o quarto a contar de Pois, eu sei. Depois deixei. Onde é que está que foi parar esta porcaria? Bem, ponteiro. agora, depois, reparem que o que é que acontece nos países mais ricos. Pronto, acontece que Os saltos enormes. as Noruegas, as Dinamarcas e não sei o quê, aumentaram muito bem. E isto quer dizer que as desigualdades económicas na Europa aumentaram e de que maneira. E vamos ver mais coisas sobre isso. Isto aqui é assim, se fizermos um cálculo da relação entre o salário mínimo nacional na Europa, entre o país com o salário mais alto e o outro que tem o salário mais baixo, não é? Até parece, isto aqui eles estão a procurar fazer realmente gerar a coesão, porque ali era 20 vezes superior e aqui é só 4 vezes ou coisa que não vai. Por aqui até parece que é por aí, mas vamos ver melhor. É isto é um bocado confuso, mas é assim, eu vou explicar o que é isto. Eu fiz um cálculo da relação durante este tempo todo, desculpa. Só tu é que fazias esta conta. Dá trabalho, mas eu gosto, eu trabalho por gosto, pá. O que é que acontece? Acontece que isto é a relação entre os salários mais baixos face a Portugal durante este período. Portanto, Portugal aqui é mais ou menos o 100. Quer isto dizer que, olhando para aqui, e vocês estão a ver toda esta gente a aproximar-se, não é? Até que se chega ali assim, não é? E vê-se que a Turquia ultrapassou Portugal, bem como a Roménia, salvo erro. E a Polónia? A Polónia, aliás, é a Polónia. E os outros vão lá chegar. E os outros vão lá chegar. Portanto, quer dizer que a periferia portuguesa está em grande consolidação. Qual é aquele de cima? De cima é a Eslovénia. A Eslovénia? Sim. Esse, neste período, sempre teve por cima e aumentou a sua performance. Agora temos aqui, mais globalmente, uma coisa muito interessante, que é, agora vamos falar em termos do grande mundo. Isto é assim, isto é, os países, a vermelho estão a ligação entre a China e os países onde a China é o maior parceiro comercial. E a azul é a mesma coisa, mas em relação aos Estados Unidos. E, portanto, há aqui uma densidade de vermelho muito superior ao azul. Isto é evidente, é um espelho da decadência dos Estados Unidos e da afirmação da China como grande potência mundial. Não há dúvida nenhuma, comercial. Depois, isto passado a números tem a sua piada. Por exemplo, nas exportações, vocês comparem, então assim, estes conjuntos, não é? Que é assim, os países europeus, ou os principais, não é? A China e os Estados Unidos. Depois ali, daquele lado, tem a situação em termos do total mundial, entre parênteses, no ano 2000 e em 2017. E o que é que vocês veem? Veem que, no caso dos europeus e dos Estados Unidos, há quebras na participação do comércio mundial e que na China aumentou. E mesma coisa em relação às importações. Portanto, há uma deslocação da dinâmica mundial do comércio da Europa e dos Estados Unidos para a Ásia. Não é nada de novo. Agora, em termos de saldos, quer dizer, dos saldos comerciais, pronto, estão aqui alguns, mas eu tenho aqui este a vermelho que acho muito interessante, que é assim. Vocês vejam aqui a situação em 2000 dos Estados Unidos e em 2017. Praticamente podemos dizer que duplicou o déficit comercial deles. E agora vejam no caso da China, que por coincidência duplica o superávit. Quer dizer, e isso é que faz o Trumpas, dar pulos de contente e andar com sanções e não sei o quê, para fora que ele não está a ver as coisas correrem nada bem para o lado dele. Ora bem, agora, neste contexto todo, tem aqui assim, muito sumariamente, qual é o futuro para a Europa? É assim, ou
Bem, antes, voltando um bocadinho atrás, vocês sabem que o processo que está em curso da Rota da Seda, daquelas infraestruturas brutais de ligação entre o continente asiático e a Europa, bem como entre o continente, bem como com a grande parte da Ásia, da África. Ora bem, das duas uma, ou a Europa consegue alguma coisa organizada e coerente e constitui, portanto, isso é a segunda parte, e constitui um parceiro no quadro desse triângulo, ou então desmembra-se, perde protagonismo, etc., e fica apenas uma península asiática que geograficamente sempre foi. Depois, há outra hipótese que é, e parece que é a grande aposta da Inglaterra com o seu Brexit, é tornar a Europa, de certo modo, uma base militar dos Estados Unidos, tanto quanto possível. Não é? Aliás, esta posição que a Inglaterra vem tendo relativamente àquele drama lá do Irão, do tratado e não sei o que mais, é evidente, a Inglaterra está ali alinhadinha com os Estados Unidos e os outros estão ali a fazer um jogo de cintura, mas ainda não embarcaram nisso. A outra hipótese é a hipótese mais negativa, que foi haver uma desagregação tal da União Europeia, não sei o quê, para quem envolverá a pancada. Não era parte positiva isso. Não, esta é a parte mais chaga. Ora bem, agora aqui algumas ideias, como é que se constrói uma Europa dos povos? Ora, como já há bocado eu disse, a globalização nunca foi apenas trocas comerciais. Mesmo nos séculos XVI, não coisa assim, as pessoas misturavam, trocavam culturas, incluindo como culturas as religiões, etc. Olha o teu copo. Sei lá, não tenho copo nenhum, acho que não vi nada ainda. É capaz de ser este. Pode ser um. Esse está vazio e eu estava ali. E portanto, a globalização existe e portanto, a Europa, à sua parte, então com licença, à vossa saúde, é a água agora. Enfim, depois temos de pensar na afirmação da humanidade contra a ideia do Estado-nação e do nacionalismo. Eu digo simbolicamente o que é que eu penso em relação a isto. Humanidade é nós encararmos a todos uns aos outros como seres humanos, tão simples como isso. Eu até costumo dizer, se me perguntarem se eu sou português, eu digo não, eu não sou português. Eu nasci em Portugal, que isto é um facto. Eu não sou português, posso nascer em Portugal e ser outra coisa qualquer. Portanto, a assunção de uma nacionalidade só por si é algo que a gente deve, de certo modo, usar. Depois temos a ideia de que toda esta gente, todos estes povos, todas estas pessoas devem organizar solidariamente e não através de lógicas hierárquicas e por aí fora. E outra coisa, claro, não há qualquer tipo de solidariedade neste contexto. Como é que se faz solidariedade se eu estiver a olhar para aquilo, ele é preto, é amarelo, é azul, ou coisa assim, eu acho que ele é inferior, ou que eu sou inferior. Quer dizer, aliás, o Spinoza tem uma ideia engraçada, eu já tenho dito, aí a malta que já me viu dizer isto não sei quantas vezes, mas tem uma ideia engraçada que ele diz assim, ele acha que o que as pessoas devem procurar ter é expressar os seus desejos, portanto, manifestarem-se como são E então o gajo diz que aquilo que nos une a nós, como pessoas, não são as religiões, não são a maneira de ver a política, não é nada disso, isso é tudo treta. É a expressão daquilo que é mais imanente à nossa própria natureza, não é? Que são o quê? Eu preciso de paparoca, todos precisamos. Portanto, a gente tem que se organizar no sentido de termos paparoca. Todos precisamos de ter um teto, agora aqui está-se porreiramente, mas se tivesse a chover e não houvesse teto, a gente não gostava. Todos precisamos de saúde, de habitação, e não andarmos aí aos tiros e a matar-nos uns aos outros. É a construção disto que a gente tem que construir.
Porque as ideologias são uma treta. As ideologias são uma treta. Quer isto dizer, eu posso ter uma ideologia qualquer, não é? E aqui o Heitor ter outra, mas para a construção daquilo que nos é comum, isso não interessa para nada. Por exemplo, materializando em termos de religiões, por exemplo, vamos supor que o Heitor é islâmico, pá, e eu sou budista. Pronto, pá, ele reza da maneira dele, acredita lá nos santos, não sei o que, por aí fora, e eu também tenho as minhas práticas e por aí fora. Mas, como pessoas, as necessidades dele são igualinhas às minhas. Pronto, ele pode rezar à maneira dele, eu posso rezar da minha maneira, mas isso não é conflituante. Só é conflituante para se eu quiser exercer, eu ou ele, quisermos exercer funções de domínio do outro. Aí, costuma dizer, aí há merda. Ora, agora, como é que se constrói uma democracia a sério? Eu ainda hoje, houve um programa aí na rádio, eu depois ainda cheguei a tempo e ainda lá intervi um bocado, fui fazer relativamente mais ou menos isto. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Tem que haver isogoria e isocracia, quer isto dizer, todo o gajo que existe tem o direito de exercer o seu poder de decisão. E todo o gajo pode, por sua vez, ser escolhido para representar a comunidade em que está em qualquer coisa. Pronto, isto é igualdade, isto é democracia. Claro que não é nada disto que a gente tem. Não é? Portanto, inquistam-se oligarquias, chamam-se partidos, chamam-se o que vocês quiserem, e portanto há uns que ficam em cima, outros ficam em baixo. Portanto, isto não é democracia. Ora bem, esse exercício da representação tem que ser temporário, quando não, é como o rei, os reis só deixam de o ser quando morrem. Isto não é democracia, não é? Pouco mais ou menos. Portanto, tem que ser temporário, pronto, sei lá, um mandato, 2 mandatos e depois vem outro. Quer dizer, ninguém se inquista numa situação dessa, e muito menos para ter direito a mordomias. Porque o exercício da representação de uma comunidade não é um direito, é um dever. E, portanto, eu não tenho que estar a pensar, eu vou lá representar aqueles gajos, não sei o quê, mas depois eu tenho não sei quantas mordomias. Não, o gajo está lá como membro da comunidade em funções específicas e enquanto lá estiver, mais nada, não tem direito a mordomias. Claro, dentro dos referentes, há um tipo que é o representante da comunidade. O tipo, pronto, a malta votou no gajo, o gajo está lá, não sei o que mais. Mas que é inepto ou que faz as neiras. As pessoas organizam-se, fazem um referentezinho, olha, você não está a cumprir, vamos lá votar, não sei o que, arranja-se outro. E arranja-se outro. Claro, o acesso à informação, e portanto, esta coisa aqui, só são válidas aceitas as decisões que a comunidade participe, claro. Não vai haver um oligarca qualquer que vai decidir pelos outros. Não faz sentido. Em democracia isso não faz sentido. Agora, o que não é democracia, e vocês vão encontrar isto que está aqui assim, numa realidade bem próxima, que é a delegação das decisões e oligarquias. Chamem-lhe partidos, chamem-lhe o que vocês quiserem. Que, por sua vez, tendem a ser fontes de privilégios, de mordomias, e da eternização dessas funções. É evidente que, e vocês olhem para a nossa Constituição e vejam quais são as possibilidades de a gente retirar um mandato a um tipo qualquer. Zero, referentes, não há hipótese para ninguém. Os referentes, aquilo é uma coisa complicadíssima de fazer, e ainda por cima, depois aquilo é dependente da decisão, Sua Excelência, do Presidente da República, depois dos deputados alterarem a proposta de referendo como querem entender, aquilo é uma salada que não vale. E tanto assim, os referendos que cá se verificaram foram sempre da iniciativa da classe política. As pessoas nunca têm direito a referendos de coisa nenhuma. E, portanto, é assim, quer dizer, onde há uma classe política, quer dizer, uma oligarquia, tal qual como quando há reis, quando há imperadores, quando há essa coisa toda, não há democracia. Portanto, não vivemos a democracia. E, portanto, os gajos constroem as instituições a benefício daquilo que lhes interessa. Ainda hoje ouvi falar num CRESAP qualquer, que é uma forma deles montarem, de nomearem pessoas
de uma maneira assim pronto, muito formalmente correta, mas de facto aquilo é para distribuir entre eles as coisas. Não é? Por exemplo, isto não está. Por exemplo, a regionalização é uma coisa que já tem barras, aliás, está na Constituição e eles sempre boicotaram aquilo. Pois, para além do referendo, em que a coisa falhou, eu até sei que nessa altura eu estive muito metido na questão do referendo, eu já explico porquê. Mas, por acaso, no âmbito do PS, as duas figuras gradas que eram defensores da regionalização, que eu sei, contaram, eram o Ferro Rodrigues e o Guterres. O resto, toda a gente se torcia com aquilo. E eu sei que escrevi 13 páginas na véspera do referendo no Semanário Económico. Eu era o único gajo que colaborava no jornal, para além dos jornalistas deles, claro, que era pago. O único gajo que era pago. Deram 200 contos para fazer as 13 páginas. Epá, foi correto. Eu gozei que num preto naquilo, que dava-me gozo, estar a escrever aquelas coisas, não precisa ganhar 200 contos. Nada mal. Isto a propósito do referendo. Estamos a falar da regionalização. Eles, portanto, sempre têm posto a regionalização de lado. Porquê? Porque eles não querem. Eles querem ter ao contrário do que acontece nas regiões autónomas, que existem, vocês têm o Estado Central, têm as regiões autónomas e têm os municípios. Aqui no continente não percebo bem porquê, mas podia haver regiões também. Mas eles aldrabaram isso com as comunidades intermunicipais. São tipos nomeados por eles. Nomeadamente, aqueles tipos que já tiveram 3 mandatos nas câmaras e depois são colocados ali assim para gerir investimentos intermunicipais. Quer dizer, gamando. Bem, isto está tudo montadinho no sentido deles andarem assim. Agora, as pragas que eu chamo, já há bocado falei nisso, dos tempos que correm. Já há bocado falámos daquilo, não é? O militarismo, a autoridade, por aí fora. Ora bem, isto é agora aqueles mitos, não é? O crescimento infinito. Claro que não pode haver crescimento infinito, não é? Depois, a dívida, como já há bocado disse, isto é um refresco que o sistema financeiro inventou para se autorreproduzir à nossa custa e, simultaneamente, cativarmos a nossa vida através de décadas e décadas de pagamentos de dívida ao sistema financeiro. Não é? E, portanto, nós ficamos ali amarrados e submissos. Depois, o consumismo, portanto, a mania que a malta tem, agora entrou nos telemóveis e os smartphones, essas cangalhadas todas. Ora bem, depois temos aqui aquela história que falámos há bocado. Civilização é ausência de tropa. Não precisamos de tropa para nada. A gente tem que se resolver as coisas sem ser à porrada, sem ser com canhões, sem ser com por exemplo, vocês, vejam, eu um dia desses vou publicar uma coisa sobre o conflito atual do Golfo. Eu posso-vos dizer, eu tinha isto de memória, que já tinha, aquilo está quase pronto. O orçamento de defesa da Arábia Saudita é 25 vezes superior ao orçamento português. 25 vezes superior. São 70 mil milhões de euros. E ainda a semana passada, os americanos venderam, também lá para a Arábia Saudita e lá para os sultões, 8 mil milhões de cangalhada militar e por aí fora. Portanto, há ali uma ligação, não é, entre a indústria militar americana e os sheiks, porque os sheiks reciclam ali assim o dinheiro do petróleo. Não é? E os americanos vão manter uma indústria militar que a gente não sabe bem para que é que serve. Porque em termos das nossas necessidades como pessoas, não serve literalmente para nada. Ora, o que é que temos aqui? Agora, a questão da ecologia, eu já tenho dito isto, eu acho que o discurso da malta, em termos da ecologia, é um bocado naif, deixem-me dizer assim. Naif. Porquê? Porque eu não posso, vamos ver, há determinados problemas aí assim. Eu acho que, e que são gerados por quê? As poluições, as alterações climáticas, etc., derivam de quê? Da gestão capitalista da produção das coisas. Não é? E, portanto, se as coisas acontecem e por aí fora, resulta daí. Eu quero isto dizer que eu, de per si, eu não posso estar à espera que seja
de pedir ao capitalismo, pá, vocês não poluam tanto, não façam isto porque não sei o quê. Não, porque isso, a lógica deles é aquela. E, portanto, para que realmente as coisas possam funcionar de acordo com as nossas sociedades como pessoas, sem as poluições, sem os desastres ambientais, sem essa calharada toda, há uma coisa que tem que acontecer. O capitalismo tem que desaparecer, porque eles não vão fazer absolutamente nada. Eu lembro-me, tenho isto na memória, aí nos anos 70 ainda, no princípio dos anos 70, a primeira vez que eu ouvi uma referência à ecologia, ao ambiente, achei curioso, não se falava daquilo naquela altura. E eu vi aquela coisa e tal, não sei quantos, e vi, e salvo erro, no Diário de Lisboa, onde existia, um bonequinho em que apareciam dois tipos que davam a ideia, não recordo já a imagem, não sei o que, mas o conteúdo é este. Todos contentes, porque está bem, pronto, pá, a gente dá-lhes a ecologia, mas então vamos produzir mais qualquer coisa para eles se satisfazerem nas coisas. Quer dizer, eles poluem, estragam, não sei o quê, mas depois também o capitalismo absorve e pratica aquilo que é importante para satisfazer aquela coisa. Quer dizer, o capitalismo está sempre por cima, não é? Nessa lógica, portanto, por aí não vamos muito longe. Ora, o que é que temos ainda mais? O modelo da organização política, já falámos disto, todas as coisas as soluções resultam de eleição, o papel do trabalho na vida e não uma vida para o trabalho, isto é uma coisa sintética. A escola pública aberta a todos, sem as atuais taras ideológicas padronizadas, a escola hoje, a universidade, são uma forma de formatação das pessoas, metem-nos a ideia de que tens que ser competitivo, tens que ser os palavrões, tens que ter empreendedorismo, não é? Toda uma série de charadas para gerar nas pessoas uma compulsão de que nunca está satisfeito, de precariedade, de que é preciso ir para a frente. Não é? Eu gostaria de saber essa política. Com licença. Não, com licença. Portanto, isto é em relação à escola, não é? E portanto, depois também há outra coisa em relação ainda à escola, que é a criação de um pensamento único, não é? A questão de um pensamento único, as pessoas saem da escola formatadas, não é? E há dois tipos de pessoas que saem das escolas. Estou a falar meramente da universidade. São aqueles que até têm qualquer coisa dentro da cabecinha que lhes ficou lá e que, ao entrarem no chamado mercado de trabalho, começam a aprender que têm que estar pianinhos, caladinhos e cumpridores, que é para não irem para o olho da rua. E depois há aqueles que até respigam não sei o quê e depois são empurrados para empregos de merda. Sei lá, para os call centers, para o chamado mesmo ensino, não é? Porque o ensino hoje em dia tende a ser um bocado para as pessoas que, sei lá, pronto, as pessoas não têm outras hipóteses, não é? Portanto, eles segmentam as coisas. No entanto, a formatação das escolas, da universidade, é essa. Ora, o que é que temos mais? Portanto, isto aqui em relação à moeda única, tem que haver moeda única, eu não consigo já imaginar um gajo andar aí com câmbios e não sei o quê, ainda este ano estive na Europa Central, mais a Natália, e felizmente para nós, porque os gajos aceitam todos euros, porque se não aceitassem euros, era uma chatice, um gajo tinha aqui, troca e não sei o quê, e o câmbio, enfim, isso não tem interesse nenhum. Agora, o redimensionamento e a requalificação do sistema financeiro, que é isto? O sistema financeiro, não é, tem do outro lado a nossa dívida, como pessoas e como Estados e como empresas também. Ora bem, e isso obedece ao princípio da criação das pirâmides de Ponzi, que está-se para crescer. Aquilo autossustenta-se. E na base desta autossustentação cresce a dívida que nos é imputada, os encargos que nos são cobrados para tudo isso. Não é? Porque o sistema não pode parar. Aquilo é como a imagem de um monstro do Golem, que era uma lenda judaica em que o Golem está fechado numa casa
e não pode sair dali assim, porque tem que ser alimentado todos os dias, até que um dia esquecem-se de dar alimento ao gajo, e o gajo saiu de casa e começou a fazer asneira. E, portanto, o sistema financeiro é um bocado assim. O sistema financeiro tem que servir apenas, ou melhor, tem que estar na base apenas das poupanças das pessoas. Não pode ser a criação indiscriminada e infinita de dinheiro. Isso não faz sentido. Isso só conduz a desgraças como a que há tempos vimos em 2008. E, portanto, nesse contexto, há uma coisa que terá de acontecer mais tarde ou mais cedo, é pá, aquela dívida pública que nos cai em cima, não é? E, por exemplo, a nós custa-nos 800 euros só de encargo por ano, a cada um de nós, é pá, aquilo tem que desaparecer. À conta da redefinição e do downsizing, pois é um palavrão engraçado, do downsizing do sistema financeiro. E ele tem que funcionar de outra maneira. Recolhe as poupanças das pessoas e é em função disso que depois as coisas funcionam. Não na criação maluca de coisas. Olha, acabou. Vítor, pela paciência que teve em preparar esta intervenção, brilhante intervenção. Agradecer também pelo facto de ter sido muito interessante. Queria, obviamente, agradecer a todos vós por terem estado aqui connosco e queria fazer um agradecimento especial a 3 pessoas que sem elas isto não tinha acontecido, que é a Rita, o Epaminondas e o Gabriel, que estiveram aqui assim a dar o lito para vocês estarem aqui connosco. A Rita só agora é com a sentada.